Olá, eu sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o quarto vídeo da série sobre deuses antigos. Hoje entraremos no assunto principal dessa série de vídeos, que são os deuses greco-romanos. E os deuses primordiais dos gregos, hoje em dia são popularmente conhecidos como titãs. Os titãs, eles eram os deuses do caos, pois representavam as forças selvagens do cosmos. Antes de Júpiter Zeus estabelecer a ordem do universo, tudo era hostil, selvagem e agressivo, e esses princípios eram retratados pelos antigos na forma dos deuses primordiais. Do ponto de vista magístico, o que é importante saber é que não é possível trabalhar com os titãs de uma maneira recorrente, pela própria natureza caótica desses deuses. É possível realizar alguns tipos de trabalhos espirituais com eles, mas não é possível estabelecer um culto ou mesmo um trabalho prolongado, pelo simples motivo de que esses seres são de uma era onde não existiam padrões. A própria matemática e, portanto, a física que rege o universo não existia. E isso significa que tais divindades não reconhecem a tecnologia espiritual que a magia oferece. Então os titãs, eles não reconhecem círculos mágicos, símbolos, ferramentas de poder, orações, canções, oferendas, nem nada do gênero. Por mais oferendas que você faça para Saturno, por exemplo, você jamais conseguirá que o tempo deixe de exercer sua influência sobre você. Isso significa que, na maioria das vezes, os titãs nem sequer notam a presença dos seres humanos. Eles nem nos percebem. Existem algumas exceções, como Prometeu, Lúcifer, que devotam uma atenção especial à humanidade, né? E eu tenho que destacar aqui que alguns titãs foram totalmente subjugados pelos deuses da ordem, ou seja, pelos olimpianos, e suas funções acabaram sendo absorvidas por esses. Então, os deuses do Olimpo, eles substituíram os titãs na estrutura geral do universo. Então não faz sentido um trabalho mágico espiritual com alguns dos titãs, pois seus poderes estão sobre outra regência, né? Estão sobre a regência de outros deuses. Um dos princípios mais interessantes da cosmogonia greco-romana é que, ao contrário do que muitos acreditam, o universo ele não foi criado, ou seja, não existe um Deus criador. Na verdade, segundo os antigos, o universo ele foi moldado a partir de um estado primordial. Então não existia o conceito do nada e do vazio absoluto, mas sim o conceito do caos, que os poetas descreviam como uma matéria que existia desde toda a eternidade, sob uma forma vaga, indefinível, indescritível, em que todos os princípios de todos os seres particulares estavam confundidos, né? Isso significa que Júpiter Zeus não era o criador, como o deus judaico-cristão, mas sim um modelador, né, o escultor da realidade que usou o caos como matéria-prima. Porém, antes dele fazer isso, os titãs fizeram a mesma coisa e criaram o primeiro universo, né, que é uma realidade anterior a essa que nós estamos inseridos, né? E a primeira consciência que brotou do caos primordial, por vontade própria, foi a noite. Em outras palavras, as trevas era considerada a primeira deusa da existência, pois precedeu todas as coisas. Então os poetas eles acreditavam que a noite era a mais antiga das divindades e a mãe de todos os seres. Ela desposou Érebo, seu irmão, que também havia brotado do caos primordial logo depois dela, e teve com ele dois filhos, o Éter e o Dia. Todavia, a noite também tinha o poder de se autofecundar, e teve uma infinidade de filhos sem precisar de uma polaridade masculina para fecundá-la. Para aqueles que curtem histórias em quadrinhos e referências pop, Neil Gaiman, em Sandman, ele se inspirou nos Filhos da Noite para criar os Perpétuos.
Então a morte, o sono, o destino, destruição, delírio, desespero, desejo, eles eram todos filhos da noite. E além desses, ainda existiam muitos outros, como a parca negra, Momo, miséria, fraude, velhice, discórdia. Enfim, tudo que era importuno na vida dos gregos e também mais tarde dos romanos eram considerados fruto da geração espontânea da noite. Mas ela também tinha um lado benevolente e era conhecida como a mãe do bom conselho, né? E algumas tradições de bruxaria acreditam que ela é um dos poucos titãs primordiais que eventualmente dão alguma atenção aos seres humanos, né? Especialmente os bruxos e os feiticeiros. Os símbolos mais comuns associados à noite eram a coruja e as tochas, sendo que essas muitas vezes eram representadas como estando apagadas ou caídas, né? É uma homenagem em respeito à noite. E ela geralmente era retratada como uma mulher segurando um pano esvoaçante, né? Repleto de estrelas e com uma tocha aos pés. Também às vezes ela era retratada como uma mulher totalmente nua, com grandes asas de morcegos, né? Os gregos a colocavam em um carro puxado por cavalos ou pássaros noturnos, mas os romanos preferiam retratá-la dormindo, coberta com um véu negro, né? A segunda consciência que brotou do caos foi Érebo, né? Sua função e poder acabou se perdendo na noite dos tempos, e o que se sabe é que ele foi um dos titãs derrotados pelos olimpianos, e como punição ele foi transformado no rio que circunda o inferno greco-romano. Seu maior feito foi ter gerado com a noite os filhos Éter e Dia, sendo que o primeiro, que Éter, era tido como o primeiro deus dos céus, né? Então ele era a representação dos céus desse primeiro universo criado pelos titãs. Esotericamente, isso significa que o caos e a noite eles precederam o céu e o dia, segundo a cosmogonia greco-romana, né? Logo após essas duas consciências, então brotou as terceiras consciências, né, que na verdade foram dois deuses que são gêmeos, que brotaram do caos, que foram os irmãos Eros e Anteros, que eram tidos como os titãs mais poderosos. Eles eram considerados os elementos do próprio caos e são o princípio da dualidade, né? Eros é quem inspira ou produz a simpatia entre dois seres para uni-los e procriar novos seres. A força dele vai muito além da natureza dita viva, ou dos seres humanos, ou dos animais, tá? Ele pode ser considerado a primeira lei universal, pois ele aproxima, une, mistura, multiplica, varia as espécies, não só de animais, como eu disse, mas de vegetais, minerais, líquidos, fluidos, né? E toda a criação. Então ele é o Deus da união e afinidade universal. Vai muito além do que o conceito que a gente costuma ver por aí, que ele é o Deus do amor. Ele é muito mais que o Deus do amor, né? Ele é o Deus da atração cega. Ele é como se fosse uma lei da física mesmo, né? E seu irmão, ele é o espelho dele. Ele tem todos os poderes invertidos dele, né? E a luta constante dos dois é que impede que o universo caia novamente no caos, né? Então eles são a versão grega, né, da dualidade que a gente vê na Kabbalah, dos pilares da árvore da vida e da morte, depende do tipo de Kabbalah que você estuda. Essa é a versão grega desses fatos, né? Então aí, nos próximos vídeos eu vou falar sobre os outros titãs, né? Pelo menos os mais importantes para nós, né? Vou falar de mais três titãs antes de entrar nos deuses da ordem, que são os olimpianos, que são os deuses que realmente a gente consegue trabalhar ainda hoje, né? Os titãs são muito difíceis, algum trabalho mágico contundente com os titãs.
É muito mais fácil você trabalhar com os deuses gregos, que são os deuses da ordem, os deuses greco-romanos, uma vez que muitos dos titãs foram subjugados pelos deuses da ordem. Eles são deuses de outro universo e de outra realidade, né? E os nomes deles são conhecidos através dos tempos só pelas poetas e pelas histórias da mitologia. Mesmo que você estude, que você procure, vai ser muito difícil você conseguir, né, encontrar coisas sobre o culto a esses titãs. Algumas ordens iniciáticas tentaram, né, reconstruir alguns dos cultos a esses titãs, mas eu não conheço nenhum trabalho que foi bem sucedido, né? Então é isso aí. Não esqueçam aí de todas os protocolos do YouTube. Curta, compartilhe, ative o sininho e conheça meus livros no Clube de Autores. Vou deixar o link aí na descrição. Você pode comprar qualquer um deles, que você vai estar ajudando a eu continuar esse trabalho aqui nesse canal. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.